Fala, veterinário! Nesse episódio da nossa Engenharia Reversa, eu quero te mostrar um caso bastante interessante de uroperitônio, um derrame cavitário, um dos derrames cavitários, que às vezes não está no radar diagnóstico do médico veterinário. Você vê aquela presença de líquido livre abdominal e às vezes não tem uma suspeita de trauma, não tem uma suspeita plausível para justificar um uroperitônio, Então eu trouxe exatamente um caso como esse para você entender como através dos exames laboratoriais foi possível chegar à conclusão de uroperitônio e poder então levar mais o diagnóstico a fundo e reconhecer a causa de base, Então vem comigo que nesse episódio eu quero te mostrar esse caso bastante interessante. Não tem nenhuma semana esse caso, Então eu quero justamente trazer a importância da avaliação da efusão, da análise do líquido cavitário, do derrame cavitário e também chamar a atenção para um detalhe importante. Quando a gente fala de efusão cavitária, a gente não tem um teste padrão. Ah, João, mas o que quer dizer isso? Significa que você tem uma base que vai estar presente em todos os tipos de análise. Só que, a partir da suspeita, é importante a gente solicitar exames adicionais daquele líquido, solicitar triglicérides, colesterol, creatinina, albumina. Então, vários tipos de efusões vão necessitar de bioquímicos, exames adicionais, Então, é um exame que pode variar um pouco de um para o outro. E aí entra o papel do clínico veterinário, que é exatamente saber o que solicitar a partir da suspeita que lhe foi desafiada ali naquele momento. Então, vamos dar uma olhada nesse caso, um cachorro aí, um pastor da Mantiqueira de 6 anos. Olha só a queixa. Os tutores relatam que procuraram atendimento veterinário após observarem apatia, sinal extremamente inespecífico, e disúria, tá certo? A disúria, ok, O que pode provocar disúria? Bastante coisa. Nos últimos dias, notaram também episódios de hematoquesia, episódio que ocorreu após um churrasco. Será que foi intoxicação? Será que é um corpo estranho? Então perceba que aqui ainda está um pouco nebuloso para a gente pensar em uroperitônio. Em exame ultrassonográfico abdominal, evidenciou-se grande quantidade de líquido livre em cavidade e alterações em estômago. Então pode ter sido uma série de problemas que ocorreram ao mesmo tempo. Às vezes um processo que perfurou ali a bexiga por algum motivo, enfim, O que a gente precisa prestar atenção aqui é que na ultrassonografia você não tem o diagnóstico de uroperitônio, porque às vezes a perfuração da bexiga, ela é imperceptível à ultrassonografia, principalmente porque em presença de líquido livre, que pode até atrapalhar a imagem. Então, olha só, a ultrassonografia, ela conseguiu ver somente, quando a gente está falando de uroperitônio, a quantidade de líquido livre, Tem uma grande quantidade de líquido livre, mas que líquido é esse? É um transudato, é um exudato, tem alguma característica específica? Então, realmente, foi isso que chamou a atenção para esse caso, Que não estava óbvio que era um uroperitônio nesse caso. Então, ele não tinha histórico de trauma. A gente, às vezes, vê o uroperitônio em quê? Principalmente em trauma, neoplasia, Então, era um tipo de diagnóstico que não era certeiro. Então, por isso, trouxe aqui para a gente discutir, obviamente. Tá certo? Olha só, o caso aí foi filmado a quantidade de líquido livre em cavidade abdominal, tá? Perceba, vou até voltar aqui, ó. Tava jorrando, Tava minando. É óbvio que essa imagem, colega veterinário, ela foi feita após a suspeita de uroperitônio. Então, tô antecipando a imagem para vocês verem a quantidade de líquido abdominal. Mas antes disso, foi coletado material para análise de efusão, certo? E vamos dar uma olhada, como é que foi. Foi solicitado hemograma, bioquímico e análise do líquido cavitário. Bom, conversando com o veterinário responsável, o que acontece? O que foi feito aqui? Foi feita uma análise do líquido cavitário sem a dosagem de creatinina.
E você vai perceber aqui daqui a pouco o quê? Que a dosagem de creatinina do soro e do líquido são basicamente, do soro principalmente, fundamentais para diagnóstico de uroperitônio. Por quê? A creatinina é quase 100% depurada pelos rins. Então é ela que vai aparecer, né, lá no, se você tiver um extravasamento de urina, esse líquido vai ser rico, até estranho falar isso, mas vai ser rico em creatinina. Então, eu vou te mostrar um trabalho aqui que eu trago, que é o trabalho mais recente, que fala sobre essa avaliação do uroperitônio e a dosagem de creatinina do líquido, do soro, para você entender quão importante é saber o que solicitar. Porque nesse primeiro momento, a análise do líquido cavitário foi solicitada de um modo genérico, né? Então, não foi solicitada a bioquímica creatinina. Olha só, né? Nós temos aí uma cor amarelada, aspecto turvo, sem odor característico, justamente porque, olha só, a densidade do líquido estava ali em um intervalo que a gente chama de isostenúrico, né? Só que se a gente estivesse falando de urina, mas nesse caso, se tivesse mais concentrada essa urina, provavelmente o odor já ia ser mais característico, né? Mas como a urina está um pouco mais diluída e caiu aqui na cavidade, ela está com uma densidade um pouco mais baixa, então vai estar menos concentrada e etc, né? Outra coisa interessante é a gente ver aqui a proteína, né? Aqui a presença aqui eu vou falar, né? Isso aqui é um teste de químico semi-quantitativo. Aquela tirinha, né, a mesma que usa para urina, foi utilizada aqui. Isso aqui tem que ter cuidado, porque às vezes o que detecta realmente aquela tira é grupo M, não é exatamente sangue. O pessoal chama de sangue oculto, né? Mas basicamente detecta o quê? O grupo M, que está presente em hemácias íntegras, em hemoglobina livre e mioglobina livre. Mas tudo bem, vamos olhar aqui uma contagem de células nucleadas, 1000 por microlitro, neutrófilos degenerados e etc., né? Escassos, vamos dizer assim. Então, não parece ser um exudato, não parece ser uma hemorragia, né? Então, a gente precisa ir vendo. Mas, mesmo assim, se você olhar para esse laudo, você ainda fica um pouco reticente, né, de definir o que é. Então, o que acontece? A partir dessa análise, foi avaliado e aí falou assim, olha, cara, será que isso não é urina extravasada? Ah, mas não tem uma causa, não tem um histórico que possa justificar isso, mas enfim, né? Aí eu até pedi para a colega quais foram os valores de creatinina do líquido e do soro. Aí ela botou, a creatinina do soro estava 11,6. O veterinário já mais meio perdido vai pensar, o animal é nefropata, né? Ah, já vou dar ração renal. Mas não, essa creatinina aumentada no soro se deve também ao uroperitônio, porque a partir do momento que você tem um extravasamento de urina, você tem uma reabsorção passiva de ureia e de creatinina pela cavidade ali abdominal, né? Então, é esperada uma azotemia, que a gente chama azotemia pós-renal, no paciente com uroperitônio, obviamente, tá? Então, cuidado ao tentar interpretar isso aqui isoladamente, né? Ah, a creatina do soro está 11,6. Ah, esse animal é nefropata. Não tem a ver com nefropatia aqui, tem a ver com uma azotemia pós-renal, certo? Então, muito cuidado com esse detalhe. E a creatinina do líquido, 33,4. João, por que você solicitou a creatinina do soro e a creatinina do líquido? Porque, olha só, colega veterinário, aí que vem a cereja do bolo, para a gente prestar atenção. Esse trabalho aqui, de 18 de fevereiro de 2022, ele fala exatamente sobre o diagnóstico laboratorial, né, de uroperitônio em cães. Então, vamos dar uma olhada quais são as diretrizes, né? Vamos dar uma olhada no que preconiza esse trabalho para a gente determinar se o líquido livre trata-se de um uroperitônio ou não, qual é a chance de ser, né? Então, só para você lembrar que o extravasamento de urina dentro do corpo vai provocar uma azotemia pós-renal. Por quê? Ruptura vesical, uroperitônio, reabsorção passiva de ureia e creatinina. E esse trabalho aqui
ele vem com essa premissa, que olha só, quando existe uma creatinina do líquido acima ou igual a 2,1 mg por decilitro, percebe? Aqui está 33, tá, colega? Aqui está 33. Ou quando a relação do líquido e do soro de creatinina for superior ou igual a 1,25. Vamos ver como é que deu? Quanto é que deu? É só pegar a creatinina do líquido, 33,4, e dividir por 11,6. Resultado, 2,88. Olha só, a relação está maior do que 1,25 e a creatinina do líquido está acima de 2,1. São evidências de que a chance disso aqui ser um uroperitônio é muito grande, tá? É muito grande. E com essa confiança toda, vamos abrir o animal. Foi isso a imagem que eu mostrei lá no começo. E aqui, né, para vocês verem que realmente a gente chega até o final da conclusão do caso da engenharia reversa, olha só. De novo. Olha lá o furinho. Lembrando que a ruptura vesical não é algo, né, que pode ser igual uma bexiga estourando, tá? Pode ser um furinho extravasando urina. Isso vai provocar, a médio prazo, uma peritonite sem precedente, tá? Mas só por esse extravasamento justifica a presença de líquido livre, justifica a azotemia que o paciente está apresentando, né? E aí sim você tem mais ferramentas para concluir e até mandar esse paciente para um centro cirúrgico. Né? Ninguém vai fazer uma abertura de cavidade abdominal num paciente que não está bem, né? Vamos ver se tem uroperitônio ou não. Então, presta atenção que o caminho, primeiro que deu o aval para mexer nesse paciente foram as evidências laboratoriais, né? O que levou, né, lógico, ir afunilando a suspeita clínica e chegar nesse problema. O que provocou o uroperitônio? Até o momento não se sabe. Tá bom? Não se sabe exatamente o que provocou. Beleza? O fato é que tem uma lesão ali na bexiga, né? E ela está provocando extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. Beleza? Então, colega veterinário, aqui, o que é interessante você saber como ponto-chave? Bom, a importância da análise de efusão, certo? E, inclusive, até você saber solicitar em que tubo você vai colocar, né? Você vai botar só no tubo seco? Você vai botar no tubo com EDTA? Né? Você vai só solicitar molecular, sorológico? Ou você já tem ali a faca e o queijo na mão e esquece de pedir análise de efusão de líquido cavitário? E a efusão, a análise da efusão, ela é muito esclarecedora muitas vezes. Então, o primeiro ponto aqui é o aumento da consciência, do nível de consciência para você começar a solicitar. Tem efusão? Coleta e analisa. Quão rico vão ser aquelas informações? Depende. É um uroperitônio? Né? É um exudato séptico? É um quilotórax? Enfim, é um derrame, né? Um quilotórax. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado, né? Efusões cavitárias. Às vezes a resposta está ali. Às vezes é um processo neoplásico que está ali, né? Então, chama atenção para isso, tá? Até chamo para uma reflexão de 100% de animais com líquido livre, seja torácico, abdominal, quantos realmente você faz a análise desse derrame? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Muito além, pessoal, de falar, é exudato, é transudato, é transudato modificado, até porque algumas efusões não se caracterizam. Né? Essa subclassificação, às vezes, ela é limitada demais. Então, é importante você saber o que encontrar, né, e como, às vezes, estabelecer uma possibilidade, né, diagnóstica diante daqueles achados. Beleza? Bioquímicos adicionais e suspeita. De novo, lembrando fortemente isso. Não é só fazer como você faz com a urinálise. Né? É você
pegar e, olha, eu quero a análise da efusão, eu quero solicitar, porque eu estou suspeitando aqui de uroperitônio, eu quero a creatinina do líquido. Porque isso não vem numa análise normal. Por quê? O laboratório não sabe qual é a sua suspeita. Ele não pode sair dosando colesterol, triglicérides, albumina, bababá, porque aí o preço varia. Né? Uma efusão básica é diferente do valor de uma efusão com você solicitando vários bioquímicos. Então, isso tem que ser conversado, né, entre laboratório e clínica. Estou suspeitando de exudato séptico, vamos lá. Né? Quais são os exames que eu posso fazer adicionais? Lógico, você vai fazer cultura, você vai fazer a efusão em si, a gente vai classificar isso aqui e etc. Bababá. Então, a efusão ela varia um pouco na sua própria base. Né? Então, muito cuidado com essa coisa de que solicitei efusão, vai ter que vir o bioquímico que eu estou suspeitando. Não, muitas vezes vai partir de você essa decisão, tá beleza? E outro ponto-chave é que o uroperitônio não estava no diagnóstico diferencial justamente porque não havia histórico de trauma. O que provocou aquele trauma ali? Ninguém sabe, né? Vai saber o que provocou. Até o momento, se eu tiver alguma informação a mais, eu trago aqui, mas até o momento foi identificada a causa de base, que é o uroperitônio. Agora, o que provocou aquilo ali ainda é incerto. Beleza, colega veterinário? Então, essa engenharia reversa é voltada para análise de efusões e a importância de você saber solicitar a efusão, como interpretar isso, né? E que muitas vezes os testes que serão feitos vão partir da sua suspeita principal. Beleza? Então, até o próximo episódio.